Merval Pereira, do Globo, fez um texto risível de tão apocalíptico que ele é a respeito do Lula. Ele fala que o Lula ele é um pato manco sem perspectiva de poder, porque vai vir uma crise econômica, a inflação tá alta, desequilíbrio nas contas públicas, e ainda veio o Gilberto Kassab e falou que se a campanha fosse hoje, Lula seria derrotado. Olha, meu pai! Esses caras, eles passam vergonha, porque eles não conseguem colocar em perspectiva o contexto político atual. E eles não fazem a pergunta básica: se Lula está mal avaliado, por que ele lidera para 2026? Essa é a pergunta que os caras não fazem. Aí vem o Kassab fala que o Fernando Haddad é um ministro fraco, ele perderia. Claro! E por quê? Porque nós vamos ter a reforma ministerial. Ah, mas é só por isso? Isso todo mundo sabe. Não é só por isso. Os partidos vão precisar ocupar mais espaço na esplanada dos ministérios por causa do Flávio Dino. Vai acabar o mandato do Arthur Lira agora, em fevereiro. E há uma pressão forte do STF para que não haja mais essa farra das emendas. Sem a farra das emendas, sem o orçamento secreto, essas coisas, reduz o poder do Congresso. E onde está o poder agora? Os partidos vão ter que se aliar ao governo e aos ministérios, como era no passado. Não como era exatamente no passado, mas vai ser mais ou menos como acontecia anteriormente. Por isso que há toda essa pressão. Olha, esses caras querem criticar o Lula, mas eles não conseguem entender o contexto. Me irrita. Na sua opinião, por que o Gilberto Kassab falou que Lula perderia? Você concorda com o Kassab que Lula perderia hoje ou não? E o Merval Pereira com esse apocalipse todo dele? O governo vai para o buraco? E o que você acha de 2026? Lula é o favorito e vai vencer? Se você concorda que Lula é o favorito, quero que você deixe o like no vídeo e também se inscreva no canal. O Gilberto Kassab, que é um mago da política, que é base do governo Lula, base do Tarcísio de Freitas, ele falou em uma palestra para banqueiros que o Fernando Haddad é um ministro muito fraco. Algo que eu discordo. Melhor Brasil em 10 anos e o Haddad é fraco. Enfim, ele falou que o Haddad ele é um ministro fraco e que o Lula, diferentemente do que ele, Kassab, disse há poucos meses, não seria o favorito para vencer 2026 e caso fosse hoje a campanha, ele seria derrotado. E veio o Merval Pereira num texto completamente amalucado e apocalíptico, dizendo que o Lula entra no terceiro mandato, assim, quase no momento de... vai sair o Lula. Por quê? Porque nós estamos com a inflação descontrolada, um desequilíbrio nas contas públicas e uma crise financeira perto de ser aquilo que Dilma enfrentou. E eu não sei se esse Merval Pereira, ele tá, sei lá, perdendo muito tempo penteando o bigode, mas ele tá maluco. O cara tá maluco. Primeiro, para falar de conta pública, ele tem que falar de taxa de juros, porque a taxa de juros alta, que o mercado quer a taxa de juros alta, faz com que as contas públicas também se descontrolem. Então tem que falar para baixar a taxa de juros. Inflação tá ali oscilando muito pela taxa de juros, dólar alto e setorizada, não é do geral. Alguns elementos sobem, outros descem. E crise econômica? Que crise econômica esse cara tá falando? Ou que crise econômica ele tá vendo? Talvez Merval Pereira seja aquele Lion dos Thundercats, tem uma visão além do alcance. Eu uso óculos. Talvez, mas eu não uso para gravar, o Merval Pereira usa. Talvez, é porque fica o reflexo aqui, né? Talvez o Merval, pelo fato de ele usar óculos sempre, ele esteja vendo alguma coisa que eu não estou. Mas enfim, o que o Merval está desconsiderando, Josias de Souza também, e todos que fizeram as análises da fala do Kassab, são duas coisas. A primeira delas é o contexto político. Qual é o contexto político hoje? E por que, além de Kassab, Marcos Pereira falou que o governo é desorganizado, vários integrantes do União Brasil assinaram impeachment de Lula. Porque o que está acontecendo? Reforma ministerial. Agora, em fevereiro, nós vamos ter a mudança na Câmara dos Deputados. Sábado termina o mandato de Arthur Lira. Sábado. E Hugo Mota vai assumir a presidência da Câmara. E o Rodrigo Pacheco vai deixar o Senado para o Davi Alcolumbre assumir. Vai ser uma mudança muito drástica. E a principal mudança nos últimos 4 anos. Por quê? Porque essa forma de gerenciar o Congresso foi introduzida pelo Arthur Lira em 2021. Então vai haver um rearranjo de força. E o que está acontecendo? Tem o Flávio Dino com as emendas. Pô, os caras ficam lá em Brasília, com os palitozinhos. Os caras não conseguem fazer análise, pô. É muita miopia, é muita burrice. O que está acontecendo? Com o fim do Arthur Lira, vai acabar a farra com as emendas.
Por quê? Porque tá tendo Operação Overclean, o STF vem com tudo pra cima da Câmara dos Deputados para reequacionar os poderes da República. Então há uma necessidade de você ocupar mais espaço na esplanada dos ministérios. Então o Kassab vem e fala que o Haddad é fraco, o Marcos Pereira fala que o governo é desorganizado, o Marcos Pereira que é do Republicanos, por quê? Porque eles querem manter as suas vagas, manter os seus espaços e quiçá, talvez, aumentar, pegar um outro ministério com poder mais de entrega. Os caras não conseguem entender isso? Não é só a reforma ministerial, é o Flávio Dino, é a composição da mesa diretora. Como que vai ficar a mesa diretora da Câmara e do Senado? Isso tudo vai pesar na hora do Lula fazer a reforma ministerial, pô! Isso é básico! E também tem o contexto do Kassab. O Kassab tem os seus interesses pessoais. O Kassab quer ser vice-governador do Tarcísio em 2026. Numa chapa. Por quê? Porque ele quer dar o governo de São Paulo em 2030. Por isso que ele barra o Tarcísio de disputar o Planalto. Isso é uma coisa básica. Todo mundo sabe disso. E aí ele vem e ataca o Haddad pra fazer um aceno para o mercado. Ó, banqueiros, eu vou estar aqui, hein? Ele faz isso. E ele também está fomentando um movimento de centro-direita. Com o Ratinho Júnior, que ele falou que pode sair. Talvez até com o Caiado. Por quê? Porque não adianta ele só ser um político de bastidor. Ele é um bom político de bastidor? É! Mas ele nunca vai ser protagonista, então ele precisa tentar ser protagonista. Ele já fez esse movimento ridículo em 2022, lançando o Rodrigo Pacheco falando que ele é o novo JK. O que virou o Rodrigo Pacheco como presidente? Nada! Não nem saiu como candidato. E o Kassab, ele tem noção, e muita noção, que não adianta ele lançar uma candidatura que a centro-direita ou a terceira via não vai prosperar, porque ao sair esse candidato ele vai ser esmagado pelos bolsonaristas. Então acabou. A grande pergunta que Merval Pereira não faz, e por que ele não faz? Porque ele não é formado. Ai, que é preconceito seu? Não é preconceito meu, eu estou mostrando que ele tem um problema na formação dele. Qual o problema? Ele não fez o mínimo de um TCC. Por quê? TCC é o trabalho de conclusão de curso. Se você faz um TCC numa faculdade decente, possivelmente você vai fazer uma pesquisinha. E toda pesquisa científica começa com uma pergunta. Merval Pereira não sabe fazer perguntas, porque a pergunta que ele não faz, talvez porque ele não queira obter a resposta ou porque ele não sabe fazer, é a seguinte: por que Lula lidera 2026 mesmo sendo mal avaliado? Essa é a pergunta. Tem que ser feita. Por quê? E aí você coloca as suas hipóteses. A minha hipótese é: Lula é mal avaliado e mesmo assim lidera em todos os cenários. E Haddad também lidera, porque saiu pesquisa recente mostrando isso. Lidera em todos os cenários porque Lula tem um propósito. Lula tem uma visão de mundo, ele quer implementar essa visão de mundo. A oposição tem a visão de mundo? Não, não tem. Só que num país extremamente polarizado, que você saiu com 51 a 49 em 2022 e mantém a polarização hoje, porque a aprovação de Lula e a rejeição, elas são empatadas. Não dá para ter espaço para a terceira via. Não tem espaço para a terceira via. Então por isso que Lula vence, lidera e está muito bem para ir para 2026 como favorito e vencer de novo, se a saúde dele permitir. Falta o marco ao governo? Falta, todo mundo sabe. Falta o Lula conseguir aprovar a reforma do imposto de renda, dando isenção fiscal para quem ganha até 5 mil? Falta. Essa vai ser a grande marca do governo. Teve lá o problema na comunicação? Teve. O Pimenta é horroroso, Janja atrapalha e muito. Ministra da Anísia Trindade é horrível, como ministra da Saúde. Camilo Santana é ruim também, como ministro da Educação. Mas você tem outros ministérios que são bons. O Haddad, o próprio Haddad tem entregado resultados muito bons. A Simone Tebet, o Renan Filho, o Geraldo Alckmin, que querem tirar para colocar o Rodrigo Pacheco. Não pode fazer isso. Não pode acontecer isso. Alckmin é um super ministro. Vai ser um erro de Lula tirá-lo para colocar o Pacheco. Tem que mudar o Pacheco em outro lugar, talvez lá no Ministério de Minas e Energia, aí que se vire o PSD. Tá vendo? Onde que vai encaixar o Pacheco? Por isso que vem o Kassab e faz toda a pressão. Mas pô, os caras deveriam saber isso melhor, né?